Shalom, queridos. Hoje, Apocalipse capítulo 8, o julgamento dos ímpios. Em Apocalipse 8, retornamos à abertura dos selos. Aqui o sétimo selo é aberto e antes que João veja quais os seus efeitos, há um silêncio no céu. João percebeu que ele teve a duração de meia hora. Em seguida, ele vê os anjos de Deus recebendo as taças que serão derramadas como juízo sobre a terra. Depois, um dos anjos pega um incensário que está cheio com as orações do santo e com as orações dos santos é chocada junto ao altar de Deus e é colocada, perdão aí pela palavra errada, e é colocada junto ao altar de Deus. Enquanto isso, 7 anjos começam a tocar trombetas e à medida que cada um deles toca, uma calamidade afeta a terra. As 4 primeiras trombetas afetam o mundo natural, isto é, a natureza e o meio ambiente. O juízo de Deus é derramado sobre aqueles que o rejeitam com o objetivo de destruí-los. Em todo o livro, um paralelo comum pode ser percebido. João está sempre nos apresentando a diferença do tratamento de Deus com os santos e com os ímpios, e aqui, depois de descrever a alegria dos adoradores no capítulo 7, ele descreve a desgraça que recai sobre os ímpios no julgamento de Deus. Esboço de Apocalipse 8, de 1 a 5 é o julgamento dos ímpios, de 6 a 7 a primeira trombeta, de 8 a 9 a segunda trombeta, de 10 a 11 a terceira trombeta, de 12 no versículo 12 a quarta trombeta, no versículo 13 os 3 ais. Apocalipse 8, de 1 a 5, você lê do versículo 1 ao versículo 5, o julgamento dos ímpios. E o Espírito Santo vai estar falando com você, dizendo tudo o que é necessário ser dito, esclarecendo tudo o que é necessário ser esclarecido. Apocalipse 8, de 6 a 7, primeira trombeta. Aí você vai continuando, ouvindo Deus, falando comigo e com você. Apocalipse 8, de 8 a 9, a segunda trombeta. Você lê, que maravilha você lendo a palavra de Deus, sem medo de ler Apocalipse, porque Deus não tem esse livro para ser encostado, mas sim para ser admirado, porque Ele é capaz de revelar todas essas coisas para todos nós. Apocalipse 8, de 10 e 11, a terceira trombeta. Continua a leitura. Apocalipse 8, de 12 a quarta trombeta. Apocalipse 8, e assim esses versículos devem ser lidos com toda atenção ao que o Espírito Santo vai esclarecendo. E como já dizemos, nosso discipulado é algo vindo da parte de Deus, maravilha de Deus para o nosso ministério apostólico internacional de Jerusalém. Eu digo isso sem medo de errar, porque gente que nunca tinha se envolvido com a Bíblia toda está se envolvendo, e com certeza os insatisfeitos, porque ainda não conseguiram captar o que Deus está falando, porque não foi como esperava, vai estudar mais, vai se dedicar mais. Tem escola de teologia, que são escolas que são
confiáveis, como por exemplo a Escola Charles Spurgeon, e aí aquele que termina agora o primeiro ano, não é, de maio até agora, estamos encerrando os capítulos da Bíblia, começamos em maio de 2023, estamos encerrando agora em novembro os capítulos da Bíblia. E eu creio que se alguém quiser mais, eu não vou dizer que estejam insatisfeitos, mas porque querem mais. Então, não falta estudo teológico à disposição na internet. Muito melhor do que estar ouvindo fulano e ciclano, pulando e saltando na sua frente. Procura a escola de teologia, claro que tem muitos mais, eu creio que o mais confiável, pelo menos dos que eu conheço, é a Escola Charles Spurgeon. Aí você faz, para completar tudo isso que você leu e que queria mais, tudo isso que você entendeu e que quer entender mais, só é fazer isso. Então vamos prosseguir conhecendo a Deus a cada dia, nunca deixar essa mesma coisa que você fez agora, de chegar até Apocalipse, você volta para Gênesis e novamente começa de Gênesis e vem até Apocalipse agora com mais segurança, porque você já sabe que pode estudar com o assunto da Escola Charles Spurgeon e entender mais ainda do que foi entendido. Eu creio que eu com 76 anos não preciso pegar vocês para colocar numa escola Charles Spurgeon. Vocês têm toda a sabedoria e energia para fazer isso. Contanto que não se esqueça que o nosso discipulado é esse, de Gênesis Apocalipse. Agora você pode fazer esse discipulado e estudar também para completar aquilo que você achou que está pouco. Se está pouco que eu digo em Gênesis 1, você vai estudar um pouquinho mais e acrescenta seus conhecimentos. Se está pouco que eu falei em Gênesis 2, você vai estudar e acrescenta seus conhecimentos. Contanto que não pegue, se você é do nosso Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, não pegue nenhum estudo sem comunicar aos apóstolos, porque nós sabemos quais são as escolas confiáveis que você pode estudar sem se perder, sem estar ouvindo heresias. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e todos os discípulos do MAFJ, com todos os líderes e com todos os co-líderes de célula e todos os componentes de célula do MAFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.